os versos de 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Autor da nossa salvação, agora que temos a Tua Palavra aberta e lida diante de nós, ó Pai, e vamos falar sobre ela, expô-la, Senhor, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, ó Pai, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, iluminar, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos, como na parábola que acabamos de ler, ter o nosso coração como um terreno fértil para a semente que será lançada, Pai. Que tenhamos cuidado, ó Pai, em cultivar essa semente. Tenhamos o cuidado, ó Pai, de não deixar que os cuidados desse mundo, que a fascinação das riquezas, todos os bens que o Senhor tem nos dado, e também as dificuldades dessa vida, os espinhos, ó Pai, sufoquem essa palavra e ela fique infrutífera. Mas que pela ação do Teu Espírito nós possamos dar frutos, ó Pai, já nesse mundo, e frutos que perdurem para a vida eterna, Senhor. Fala ao nosso coração, nos instrui, nos repreende, nos consola, nos exorta, nos dá, Senhor, pleno entendimento da Tua palavra, para que, como aquele construtor atento, nós possamos estar colocando mais alguns tijolos, ó Pai, naquela casa que está sendo edificada para a vida eterna. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, mais uma vez, como no domingo passado, com a pesca maravilhosa, nós vamos ver o Senhor Jesus ele realizando um milagre. E dessa vez, como nós vemos lá no versículo 12, se apresenta diante do Senhor um homem coberto de lepra. E a lepra, ela era naquela época uma doença incurável, não havia tratamento, não havia o que se fizesse para se curar dessa doença, né? E o texto nos mostra que Jesus, ao ouvir o pedido desse homem, ele imediatamente cura esse homem. E a lepra, ela é algo tão sério, né? É uma doença tão severa que ela atinge toda a nossa constituição, todo o nosso corpo. Ela começa muitas vezes, né? Trazem feridas e decadência à nossa pele, ela traz deterioração ao nosso sangue e ela se aprofunda, apodrecendo os nossos ossos. Ela é praticamente uma morte enquanto estamos vivos. Já é a morte se apoderando do nosso corpo e destruindo o nosso corpo. E já naquela época não havia nenhum medicamento que a pudesse controlar. Só que aqui nós vemos uma pessoa sendo curada com apenas uma palavra do Senhor Jesus. Ele simplesmente diz: quero, fica limpo. Ele apenas toca nele e ele é curado.
um simples toque daquela poderosa mão. E o texto, ele nos diz, lá no versículo 13, no final, que no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. É interessante que muitas vezes os relatos de milagres do Senhor Jesus, eles têm aplicação para a nossa vida. Eles têm, além de narrar aquilo que acontece, ele vai mostrar uma realidade espiritual para cada um de nós. E esse poder de Cristo para salvar o pecador, aquele que está caído, para salvar a nossa alma, mostra que diante de Deus, o que nós somos? Senão leprosos aos olhos de Deus. E é interessante que o leproso, aquele que carregava essa enfermidade, em qual nível fosse, tá? Desde o seu estágio inicial até o seu estágio mais severo, mais avançado, ele não podia fazer parte da Assembleia, ele não podia fazer parte do culto, ele estava imundo diante do Senhor, cerimonialmente. E nós, aos olhos de Deus, antes de Cristo nos curar da nossa chaga, nós somos como leprosos, porque o pecado, ele é uma enfermidade mortal, e essa enfermidade contamina toda a raça humana. E é uma doença tão severa que ela devora todo o nosso ser e afeta todas as nossas faculdades. Não existe parte da nossa carne, não existe parte do nosso ser que não seja afetada e contaminada pelo pecado. Como no texto que nós lemos, da confissão de pecados. Nós podemos não perceber, e aí entra aquilo que nós falamos na confissão de pecados. Nós podemos não enxergar que estamos com essa doença. Muitas doenças, elas agem de forma silenciosa. Quando você tem algum sintoma, você já está morto, praticamente. A consciência, o coração, a mente, a nossa vontade, todos eles estão completamente doentes por causa do pecado. Desde a planta do nosso pé até a nossa cabeça, não existe em nós coisas sãs, somente feridas, contusões e chagas inflamadas. É o que a palavra do Senhor fala lá em Isaías, no capítulo 1. Essa é a situação em que nós nascemos. E esse é o estado em que toda a humanidade naturalmente vive. E, num certo sentido, muito antes de sermos colocados na sepultura, de sermos enterrados, nós já estamos mortos. Aparentemente, nosso corpo pode até estar saudável e ativo, mas por nossa natureza, a nossa alma está morta em ofensas e pecados. É um paralelo muito interessante observar o poder de Deus para curar esse leproso, a praga que era essa doença, e o poder de Deus hoje, atualmente manifestado, nos convidando a sermos curados da nossa praga, da nossa lepra, que é o pecado. Paulo, ele quando olha essa realidade, quando ele olha para a sua carne, quando ele olha a luta que existe por causa dessa doença, que é o pecado, ele exclama: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar desse corpo que está se decompondo, se apodrecendo por causa do pecado? Nós devemos ser gratos a Deus, porque em Cristo temos alguém que pode nos livrar. Ele é o médico que pode fazer com que essas coisas que se deterioram, que se desgastam, que se corrompem, se tornem novas e cresçam e melhorem a cada dia. A vida está somente nele. Não há nada que nós possamos fazer, não existe remédio, não existe cirurgia, não existe nada que nós possamos fazer
para nos livrar dessa doença que é o pecado. Não existe tratamento, não existe profilaxia, não existe nada que nós possamos fazer ou para evitar essa doença ou para curá-la. Somente o sangue de Cristo, somente Ele pode nos purificar completamente das impurezas e dos efeitos do pecado no nosso corpo. Somente Ele pode nos despertar e nos dar vida por intermédio do seu Espírito. Somente Ele é capaz de purificar o nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento, renovar e transformar a nossa vontade e, finalmente, nos restaurar a saúde. Imaginem a situação daquele homem, excluído do culto, ele não podia se aproximar das pessoas, ele era alguém que as pessoas, quando olhassem, deveriam gritar: imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem dele. Tudo o que ele tocasse seria imundo. Todas as pessoas com quem ele tivesse contato seriam imundas, seriam encerradas por 7 dias para se observar se pegaram aquela doença. Essa é a nossa condição enquanto pecadores. E nós devemos ter essa mesma noção, isso foi falado pela manhã, de que nós, como filhos de Deus, não podemos, uma vez purificados do nosso pecado, uma vez lavados no sangue de Cristo, curados dessa praga, dessa doença, nós não podemos novamente nos lançar nela. Não podemos nos envolver com esse mundo que está mergulhado nesse pecado, está mergulhado nessa doença. E somente pela graça de Deus, e esse homem reconhece isso, e nós, todos os dias, precisamos reconhecer isso também. Precisamos correr para Deus, confessando o nosso pecado, clamando pela sua misericórdia, clamando pelo seu perdão, e tomando sobre nós o sangue de Cristo, para sermos purificados. Nós devemos guardar essa verdade profundamente no nosso coração. É algo que tem que estar sempre diante dos nossos olhos, que existe um poderoso remédio para curar as nossas enfermidades, as enfermidades da nossa alma. Se ainda estamos perdidos, se ainda não encontramos esse remédio, não é porque nós não podemos ser salvos. Ainda que os nossos corações sejam corruptos, e ainda continuam sendo, nós precisamos lutar contra isso. E a nossa vida, ela tenha sido gasta na impiedade por muito tempo. Existe esperança para cada um de nós no Evangelho. E é interessante que nós não vimos e não vemos na narrativa dos evangélicos nenhuma doença, nenhum mal que Jesus não tenha podido curar. Todos aqueles que com fé se aproximaram do Senhor Jesus, Ele os curou, Ele os atendeu, Ele os salvou. Ele tem todo o poder para curar a nossa lepra espiritual, aquilo que tem destruído a nossa natureza, que aos poucos vai corroendo a nossa carne, os nossos ossos e nos afastando do Senhor. Somente Ele tem poder. E aqui também nós vemos, nesse incidente, nesse acontecimento, algo que vai mostrar a prontidão de Cristo, a sua pronta disposição em ajudar aqueles que se encontram verdadeiramente necessitados. E isso também é exemplo para nós, tá? Quando nós olhamos a súplica daquele homem, e ao olharmos qual era o tratamento que ele tinha, como ele era tratado por aquela sociedade, para que se evitasse que aquele mal se espalhasse, a gente vê que esse pedido dele é algo muito comovente. Tá? Ele chega para Jesus e fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia que ele não tinha nenhum recurso.
Ele sabia que ele não tinha nenhuma esperança. Ele sabia que não tinha remédio. Ele sabia que, a exemplo da mulher que nós lemos, não tinha cura. A situação dele cada dia mais piorava. Não é uma doença que ela se estabelece e para em algum estágio, depois ela avança, ora ela retrocede. Não, só piora. Tá? E quando nós tentamos imaginar como era uma vida desgraçada desse homem, ele olha para Cristo e consegue ver nele a única saída para a sua cura. E é interessante que a resposta que ele recebe foi uma resposta bastante singular de Cristo, bastante simples, mas que está cheia de graça e de misericórdia. Jesus, uma das características do nosso Senhor era a empatia, era o sentir a dor daquela pessoa, ver, enxergar quanto sofrimento aquela pessoa tinha passado. E ele olha cheio de graça e de misericórdia para aquela pessoa e diz: quero, fica limpo. Essa palavra quero, ela merece uma consideração especial. Ela é muito mais rica, ela é muito mais profunda em consolação e encorajamento para todos nós que temos a nossa alma aflita e sobrecarregada. Jesus ali, ele simplesmente não estava, não, beleza, você está com lepra, está curado, vai. Não, Jesus ele vê e entende todo o contexto da vida daquele homem. Ele conhece a lei, ele é a própria palavra de Deus, né? Ele sabia o que aquele homem estava passando, né? Ele vai mostrar os pensamentos de Cristo em relação a nós pecadores, em relação a nós que sofremos por causa do nosso pecado e estamos indo a Ele, e vai mostrar a infinita disposição de fazer o bem aos filhos dos homens, especialmente aos seus filhos, e mostrar-lhes compaixão. Isso vai mostrar alguma coisa bastante interessante, tá? E é algo que muita gente fica sem entender, que se os homens não estão sendo salvos, não é falta de disposição de Cristo em salvá-los. O Evangelho ele está sendo anunciado, o Evangelho ele está sendo proclamado. E 2 Pedro, versículo 3, verso 9, ele vai falar que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui no texto ele está falando dos eleitos, que muitos estão dizendo que o Senhor está demorando a voltar, a volta do Senhor está sendo demorada demais, mas ele não. Deus ele é longânimo, ele está esperando o número de todos aqueles que vão ser salvos serem salvos. E o Senhor Jesus ele mostra isso quando lá em Mateus 23, 37, essa disposição dele em salvar, essa vontade dele em salvar, lá quando ele olha para Jerusalém e ele exprime lá do fundo do seu coração, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Esses textos eles mostram a disposição pronta do Senhor Jesus em salvar o pecador, em receber aquele que se achega ao Senhor. E para nós fica bastante claro que a ruína e a destruição de um pecador é culpa dele mesmo. Ele não quer ir ao Senhor. Da mesma forma que os fariseus, da mesma forma que os escribas
os mestres da lei e muitos outros naquela sociedade ouviam e rejeitavam o Senhor. Eles não queriam ir a Cristo para serem curados. Eles não queriam ir ao Senhor Jesus para terem as suas chagas saradas. Eles iam com interesse. Muitas vezes eles queriam encher a barriga, muitas vezes eles queriam somente a cura para o mal que os acometia, mas o seu coração não estava no Senhor. E aí nesses se cumpre aquilo que Jesus fala lá em João, capítulo 5. E hoje foi boa a aula da escola dominical para isso, que já deu uma elucidada, né, nessas questões. Ele fala assim: contudo, não queres vir a mim para terdes vida. Por que eles não querem? Por que eles não querem a cura para as suas doenças espirituais? Por que eles não querem ir até o autor da vida para terem vida eterna, vida plena, vida abundante? Hoje na escola dominical nós vimos isso, né? O Rafael falou e mostrou que Deus ele entra em aliança consigo mesmo e faz um pacto com Cristo. E nesse pacto ele promete a Cristo um povo. Somente esse povo vai vir ao Senhor. E aqui nós vemos claramente isso demonstrado, que alguns olhavam para Cristo e Jesus, vendo a fé no seu coração, fé essa que foi gerada já pelo Espírito Santo, pelo conhecimento que eles tinham da palavra, essa fé os leva até Cristo e muitas vezes Jesus fala para essas pessoas: a tua fé te salvou. Outros não, outros com o coração endurecido, rejeitam a Cristo e caminham para a destruição. Mais uma vez, nós precisamos olhar para dentro de nós. Como tem sido o nosso relacionamento com Cristo? Como tem sido ouvir as palavras de Cristo? Ouvir o que Cristo tem feito? Isso tem nos trazido vontade de ir a Ele e pedir para que Ele nos cure? Ou nos tem feito rejeitar o seu ser, rejeitar a sua pessoa, rejeitar o seu ensino, virar as costas para Ele e olhar para o mundo e para dentro de nós e falar: é isso que eu quero? Precisamos pesar constantemente se nós estamos como esse leproso, olhando para Cristo e vendo alguém que está disposto a salvar, alguém que com misericórdia olha para a nossa condição e diz para nós: eu quero, fica limpo. Ou temos olhado para Cristo e o desprezado, como ele é descrito lá em Isaías, como fizeram as maiores autoridades do povo, como grande parte do povo que estava lá na sua crucificação, gritando: crucifica-o, crucifica-o, e não conseguiram enxergar nele o Filho de Deus. Mais um ponto interessante, e aí entra aquilo que eu falei que eu ia dar um spoiler. De manhã, nós vemos aqui que Jesus ele presta obediência e respeito à lei mosaica. Ele ordena para o leproso: vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece o que está prescrito na lei de Moisés, pela sua purificação. E tudo isso para que, de forma oficial, ele fosse declarado limpo. E aqui o Senhor Jesus, ele ordena que ele ofereça o sacrifício que Moisés determinou. Então ele precisava se apresentar ao sacerdote, o sacerdote ia comprovar que ele estava curado, porque aquele que tinha a praga da lepra, ele precisava se mostrar ao sacerdote, o sacerdote ia examinar, ele ia ficar encerrado por 7 dias, ia examinar de novo, e lá em Levítico, a lei mosaica, ela mostra tudo o que o sacerdote ia avaliar, e na hora que ele declarasse que ele estava imundo,
ele precisaria ser banido daquela sociedade. Da mesma forma, no retorno, na cura, ele se mostraria ao sacerdote, o sacerdote o examinaria. E ao verificar-se que ele está curado, ele precisaria oferecer um sacrifício, como Moisés tinha ordenado. Agora é interessante, porque Cristo, ele sabia que todas essas cerimônias da lei mosaica eram apenas sombras e figuras das coisas excelentes que estavam por vir, e mais, que elas em si mesmas, elas não tinham qualquer poder. Ele bem sabia que estava chegando ao fim os últimos dias das instituições levíticas e que em breve, muito em breve, com a sua morte e ressurreição e instituição da igreja, elas seriam descartadas para sempre. Mas enquanto não tivessem sido abrogadas, enquanto elas não tivessem sido deixadas de lado, o Senhor Jesus, nosso Mestre, ele lhes prestaria respeito. Deus Pai, as havia estabelecido. Elas eram figuras e símbolos do Evangelho. Apontavam para Cristo, apontavam para a graça de Deus, apontavam para a misericórdia de Deus. Portanto, elas não deveriam ser desprezadas. E aqui nós temos algo importante que nós devemos recordar. Nós devemos ter o cuidado, como nós falamos de manhã, o Rafael pontuou isso muito bem. Nós não devemos desprezar o cerimonial da lei. Nós não devemos desprezar todas as ordenanças da lei, sejam elas quais forem, devido ao fato deles já terem o seu propósito cumprido. Nós não devemos negligenciar partes da Bíblia que mostram essas realidades, que mostram essas leis cerimoniais, leis dietéticas, leis civis de Israel, com o pretexto de que o crente atual, ele não tem qualquer necessidade daquelas coisas. É bem verdade que as trevas já passaram e agora a verdadeira lei, a verdadeira luz já brilha. Nós não precisamos de altares, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de sacerdotes humanos. E a gente vê muitas igrejas querendo trazer símbolos e práticas que estão descritas e que já passaram, né? E esses que tentam ressuscitar essas práticas, é como se eles estivessem acendendo uma vela à luz do sol do meio-dia. Inútil, não tem aplicação nenhuma, tá? Mas, na verdade, nós não devemos esquecer que essas leis cerimoniais, elas estão repletas de instruções. Elas contêm o Evangelho dentro de si, de forma ainda obscura, de forma ainda embrionária, mas o mesmo Evangelho que agora nós conhecemos plenamente. Como se fosse uma flor que se abre e mostra toda a sua beleza. Foi o que aconteceu com o Evangelho. Se nós entendermos corretamente, nós vamos ver que a lei cerimonial, ela mostra, aponta, explica o Evangelho de Cristo. Aquele que lê a Bíblia ou vê as Escrituras negligenciando o estudo da lei cerimonial, ele vai descobrir que tal negligência vai causar muito prejuízo para a sua alma. E é interessante porque a gente faz isso na nossa vida secular. Você quer ver você acabar com a identidade de um povo? Faz ele esquecer da sua história. Faz ele esquecer de onde aquele povo veio. Que ele não vai ter identidade. Tá? Nosso país sofre hoje
Muitos dos nossos problemas são porque nós não temos memória, nós não temos história. Nós não sabemos os males que já foram causados à nossa nação e os mesmos erros se repetem, se perpetuam, porque a memória do brasileiro é curta. Tá? Mesmo acontece com a Escritura. Quando nós desprezamos o Velho Testamento, quando nós desprezamos a lei mosaica, não para fazer tudo aquilo que ela determina, mas para olhar o que está por trás, os princípios morais e éticos que o Senhor estabeleceu, esses permanecem. E se nós não sabemos ver Cristo no Velho Testamento, muito provavelmente nós vamos chegar ao ponto de não ver Cristo no Novo Testamento, ou vê-lo de uma maneira distorcida, menor, humanizar Cristo, deixar de ver a sua glória, deixar de ver a sua majestade, deixar de ver que Ele também é Deus. E por fim, nós vamos ver algo bastante interessante que está lá no final, depois que Jesus efetua essa cura maravilhosa. Nós vamos ver que o zelo que o Senhor tinha, a preocupação que Ele tinha com relação à oração, como Ele era zeloso em relação a esse aspecto. Embora grandes multidões afluíssem para o ouvir e serem curadas das suas enfermidades, os evangelhos eles sempre mencionam que Cristo separava tempo para a sua devoção pessoal. Mesmo sendo Ele santo e puro, o próprio Filho de Deus encarnado, Ele não permitia que o seu ministério público, diário, intenso, o impedisse de ter uma comunhão particular com o Pai. Ele sempre se retirava para lugares solitários e orava. Isso é tão interessante que lá no Getsemane, ele continua tendo esse mesmo procedimento e os seus discípulos não aguentam ficar com ele. Não tem o mesmo pique que o Senhor para estar diante de Deus orando. E nós temos aqui diante de nós um exemplo bastante esquecido e deixado de lado nos nossos dias. Infelizmente, poucos são os crentes que se esforçam para imitar Cristo nesse assunto da devoção particular. Existe, e a internet facilitou muito isso, né? Abundância de ouvir, de ler, de pregar, visitar, ajudar aos outros e muitas outras atividades em que a igreja se envolve e que nós nos envolvemos com a igreja. E são atividades boas, tá? Essas coisas não são ruins em si. Só que já pararam para perguntar se juntamente com essas atividades existe a mesma proporção na nossa oração particular? Se nós temos orado tanto quanto nós temos feito todas as outras coisas no reino de Deus? Será que os homens e as mulheres crentes, eles têm se mostrado suficientemente cuidadosos ao ficar a sós com Deus e orar? Essas coisas, essas perguntas, elas vão nos humilhar diante do Senhor. Porque se nós formos ser bastante sinceros, nós vamos ver que não temos seguido esse exemplo do nosso Mestre, de sermos firmes e constantes na nossa oração. E notem, Jesus ele se retirava para orar. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Jesus, quando nos instrui a orar, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa ver na internet: agora estou orando, né? Bota no status: não me incomodem, estou orando. Não precisa, os homens não precisam saber. Deus, o nosso Pai, é quem vai ver e vai nos recompensar. Por que vocês acham
que hoje em dia na nossa sociedade existe tanta religiosidade aparente, tanto evangélico no nosso país, e tão poucas verdadeiras conversões a Cristo, tantos sermões pregados e tão poucas almas salvas. Se for ver o tanto de pregação, e digo até pregação boa na internet, tão poucas almas sendo salvas, tanta organização de igrejas e tão pouco resultado, tão pouca atividade e tão poucas pessoas sendo trazidas a Cristo. Por que tudo isso? A resposta ela é também bem curta e simples. Existe pouca devoção particular, pouca oração. A causa de Cristo, ela não precisa de menos atividades, ela não precisa de menos pregadores, ela não precisa de menos igrejas, mas ela precisa que todos aqueles que se enganjam nessa tarefa orem mais, se devotem mais ao Senhor. Jesus ele não tinha a necessidade, porque sendo Deus, ele não precisava se exercitar na oração, mas ele o fazia. Era um deleite para ele e também um exemplo e instrução para nós. Nós devemos olhar para a nossa atitude, para o nosso coração, né? Saber como está a nossa vida. Será que a gente tem usado corretamente as ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição? Será que nós temos, na nossa devoção, gastado tempo com o Senhor? Será que ou é algo que simplesmente nós relegamos a segundo plano e se sobrar tempo eu faço? O próprio Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, Ele gastou bastante tempo com relação a isso. Ele se empenhava em oração. E esse exemplo, ele deve ser bastante claro para nós. Não devemos abrir mão de outras atividades que nós fazemos para o reino de Deus. Mas a oração, ela é algo que vai mostrar quem nós somos e a quem nós servimos. Não somente as nossas palavras, porque a oração, ela, como diz Calvino, ela nos humilha e nos coloca no nosso lugar. Ela vai mostrar a nossa inteira dependência do Senhor, que apesar de sabermos que Deus sabe de tudo aquilo que temos necessidade, o Senhor ele sabe de todas as nossas angústias. Ele quer que nós oremos. Como servos humildes, coloquemos diante do Senhor aquilo que temos necessidade, os nossos projetos, aquelas pessoas para quem temos pregado, aquele parente por quem nós temos falado, temos insistido no Evangelho. Ora, dobra o seu joelho, entra no teu quarto, fecha a porta. Ora, o Senhor ele não despreza a oração dos seus servos. Quando nós temos o Espírito do Senhor dentro do nosso coração e oramos e pedimos coisas que são justas diante do Senhor, que estão de acordo com a sua vontade, o Senhor ele se agrada em cumprir aquilo que pedimos. Que o Senhor ele possa nos abençoar, que Ele possa nos dar essa mesma disposição, primeiro do leproso, de correr para Cristo e saber que nele nós vamos encontrar purificação para os nossos pecados. E após isso, a mesma disposição do Senhor Jesus, que trabalhava para o reino de Deus incessantemente todos os dias, mas que tinha apreço pela oração, que tinha o cuidado de estar sempre em comunhão com o Pai. E que o Senhor possa mudar a nossa disposição, tanto num caso quanto no outro, para que nós possamos crescer e caminhar em santidade nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.